Eu vou botar a apresentação aqui. Pessoal, boa noite. Bem-vindo a mais essa edição, né? Essa nova exposição da Semana de Engenharia. Hoje, especificamente para a elétrica, nós vamos receber aqui meu amigo, na verdade, né? Meu amigo, mas o nosso convidado, que é o engenheiro Ricardo Turazzi. E eu vou falar um pouquinho a respeito do Ricardo. Ele é graduado em Engenharia Elétrica, fez pós-graduação em Administração Geral pela USP. Ele atua no setor de automação, instrumentação de processos industriais desde 96. E isso já fez com empresas muito conhecidas como a Smar, a Emerson, a GE. E atualmente ele é gerente de marketing de software na Nova Smar, Sociedade Anônima, em Sertãozinho, sediada em Sertãozinho. Tá? Eu queria agradecer a presença do Ricardo, pela participação nesse evento, e também em nome do Vinícius, que é o coordenador do curso, né? E agradecer em nome do Vinícius, que não pôde estar aqui hoje, porque ele está, nesse momento, fazendo a mediação de uma outra palestra. Então, seja bem-vindo, Ricardo, um prazer ter você aqui, e hoje eu gostaria de compartilhar com todos vocês essa experiência de ter convivido e trabalhado com Turazzi durante muitos anos, e aqui recebendo como convidado, né, mais do que um engenheiro, um amigo, eu abro espaço para ele poder fazer a apresentação das ideias em relação a essas tendências tecnológicas da automação em processos industriais. Durante a apresentação, durante a palestra, os alunos podem fazer perguntas, eu vou registrar essas perguntas aqui no chat, e, à medida que eles surgirem, eu vou fazer as perguntas para o Turazzi, tá bom? Desde o momento do início da apresentação, vocês podem já começar a fazer a palestra, não precisa esperar até o final, tá bom? Então, Turazzi, é com você. Ok, boa noite a todos. Antes de mais nada, né, queria agradecer o Vanderlei, o Vinícius, a toda a equipe da Unifafib pelo convite, né, pela essa oportunidade da gente estar aqui falando um pouquinho com vocês. A Smart valoriza muito essa questão, né, da universidade, de alunos, por ser uma empresa de tecnologia, né, a gente reconhece muito o valor do conhecimento, da informação. Informação hoje em dia é tudo, né? Então é realmente um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu também já fui um aluno de engenharia elétrica um dia, foi um período assim fantástico da nossa vida, né? Esse período da universidade. E a gente tem saudade depois o resto da vida, né, Valéria? Então é realmente um prazer estar aqui com vocês. E eu vou falar um pouquinho sobre tendências tecnológicas, e vocês vão estar ouvindo aí nessa palestra o que tem assim de mais moderno mesmo, que é a tecnologia de ponta que está sendo discutida agora para essa área de automação de processos industriais. Eu vou procurar falar para vocês assim de uma maneira que assim, todos possam entender, né? Mas se eu estiver falando alguma coisa que vocês não entendam, pergunta aí que a gente vai procurar explicar melhor, né? Que às vezes a gente está tão no nosso dia a dia, faz tão parte assim do nosso vocabulário que às vezes algum termo assim estranho apareça, né? Mas vocês vão perguntando aí que a gente vai procurando esclarecer. Mas é uma apresentação bem simples, ela não entra tanto assim nos bits e bytes. O objetivo dela é mais passar para vocês mesmo uma visão do que está acontecendo, por que estão surgindo essas tecnologias, e mais voltada para a automação de processos, né, que é uma das áreas aí que vocês talvez possam trabalhar no futuro. Quem sabe a gente trabalhe junto um dia, né? E eu acho que é importante dentro dessa visão, né, para vocês que estão na universidade ter um pouquinho dessa visão, o que tem no mercado. Porque engenheiro pode trabalhar em qualquer coisa, né? Pode trabalhar em banco, administração, e tem oportunidades aqui no Brasil também de trabalhar nessa área de engenharia mesmo, de tecnologia, de desenvolvimento de produtos, que é uma coisa que a Smart faz muito.
Bom, mas chega de delongas aqui, vamos começar o assunto, né? Para essa apresentação de hoje, eu separei para vocês aqui 4 tópicos, né? O primeiro deles é falar um pouquinho sobre a Nova Smar, né, que é a empresa que eu trabalho, que é a empresa que o Vanderlei já trabalhou muito tempo também aqui com a gente. Depois a gente vai falar um pouquinho das tendências de mercado, um pouquinho das novas tecnologias. Na verdade, essa parte das novas tecnologias é a maior parte da apresentação. E um fechamento, fazendo uma ligação das tendências, das novas tecnologias, por que está surgindo tudo isso, mas para concluir tudo que a gente falou durante a apresentação. Começando aqui sobre a Nova Smar, a Nova Smar é uma empresa brasileira, né? E é uma empresa de tecnologia. É um caso talvez raro, né, no Brasil, uma empresa que desenvolve tecnologia aqui. A maioria das outras empresas que atuam nessa área de automação e instrumentação aqui no Brasil são empresas do exterior, né? São multinacionais que desenvolvem a tecnologia lá nos Estados Unidos, no Japão, geralmente na sede onde eles estão, né, na Alemanha, e trazem para cá. A Smart é o contrário, né? A gente desenvolve tecnologia aqui e vende aqui no Brasil e vende em todo o restante do mundo também. Vocês vão ver que a gente procura fazer tudo isso. E a Smart valoriza muito essa questão do espírito criativo, inovador, né? Então, vocês vão ver durante essa breve explanação da Smart, que a Smart tem muitas patentes, cria muitas coisas novas, né? Então, isso é uma coisa que até para a gente que trabalha na Smart, o Vanderlei pode compartilhar isso com vocês, é uma coisa muito gostosa, né? Que a gente tem a oportunidade de estudar tecnologia a fundo, de criar produtos novos que não existiam. Então, é uma satisfação muito grande. Assim, eu já trabalhei em multinacionais aqui no Brasil, né, que é mais uma receita de bolo ali, você não desenvolve nada, você só tenta reproduzir comercialmente o que é vendido lá fora aqui dentro, para dar mais volume de negócios para a empresa. Na Smart, não, como você tem essa oportunidade de criar coisas novas, você, digamos assim, o seu espectro de atuação é muito maior, né? Você tem muito mais áreas onde você pode fazer a diferença para a empresa e não seguir aquele roteiro que é vender, entregar, depois vender mais e garantir a satisfação do cliente, que é o que as empresas, geralmente as multinacionais, replicam aqui no país, né? Bom, mas a Smart, ela foi fundada em 74, já tem aí 46, né? 46, 47 anos, e começou atendendo aqui as usinas, né, de açúcar e álcool. A Smart foi fundada na cidade de Sertãozinho, pertinho aqui de Bebedouro, né? E depois ela se expandiu rapidamente para todas as outras indústrias, né, para as petroquímicas, as indústrias de alimentos e bebidas, mineradoras, as papeleiras, né, a indústria de saneamento. Então, a Smart hoje fornece equipamentos para praticamente todas as indústrias. E a Smart cresceu muito rápido, porque nessa época aqui, acho que com certeza, né, a maioria de vocês alunos aí não tinha nascido ainda, acho que talvez todos, né? E o Brasil ainda tinha uma reserva de mercado. Então a Smart como tinha produto aqui nacional e existia uma certa reserva para fazer importação de produtos de fora, o crescimento da Smart assim foi muito rápido e muito sim, a reta de crescimento era realmente muito inclinada para cima. Então foi um grande sucesso assim nesse período. E depois com isso, né, o mercado se abriu e a Smart se tornou uma empresa global também. Hoje a Smart aí tem escritórios, aí representações praticamente nos principais países do mundo. Tem unidades de fabricação aqui no interior de São Paulo, tem lá na Índia, aqui na Venezuela e também nos Estados Unidos. Então a Smart tem presença global e a gente pretende cada vez mais expandir os negócios da empresa no exterior, né? Que com isso você consegue crescer mais, ter uma estabilidade financeira maior. Falando lá de empresa de tecnologia que investe na inovação, a Smart tem muitas patentes aí, nos Estados Unidos, no Brasil, muitos livros, muitas publicações em revistas, artigos, então são muitas inovações que a empresa investe, né, e tem esse conhecimento para passar para o mercado. Uma outra característica da Smart, por fazer desenvolvimento, ela investe muito em tecnologias, toda a pesquisa e desenvolvimento da Smart é com base em tecnologias abertas, em padrões internacionais,
e certificações. Isso é muito importante porque os clientes, principalmente, o mercado como um todo, eles prezam muito por isso, né? Normalmente os usuários querem que as soluções sejam mais abertas possíveis para que eles possam comprar de mais fornecedores e por preços menores. E para facilitar tudo isso, é necessário as padronizações, né? Então, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir de alguns padrões como esses aqui, a gente vai falar um pouquinho, por exemplo, HART, Profibus, Fieldbus Foundations, são todas tecnologias para instrumentação de, por exemplo, sensores de pressão, temperatura, vazão, medidores de nível, são formas aí de comunicação de todos esses sensores, pode ser wireless HART também, que é a mesma coisa que o HART, mas via wireless, se levar tudo isso para os sistemas e se comunicar com softwares e tudo mais. Existe uma série de outras aqui que eu vou falar mais para frente durante essa apresentação, mas é só para vocês verem que a Smart preza muito por isso, por tecnologias abertas e pelos melhores padrões internacionais. Então, os nossos produtos são sempre desenvolvidos com bases nesses padrões, e a gente procura certificar, porque muitas as empresas que vão comprar as nossas soluções, elas exigem essas certificações. Então, a gente certifica os produtos, as soluções, de forma que a gente consiga penetrar não só no mercado do Brasil, né, mas como no mundo todo. Todos esses organismos aqui, muitos deles são mundiais, né, tem uns que são dos Estados Unidos, Europa, Canadá, tem os internacionais, mas a Smart procura atender todos aqueles que se aplicam aos nossos produtos. Em termos de soluções, né, a Smart tem um espectro bastante grande de soluções. Essa figura aqui, ela procura resumir todos os produtos que a Smart tem. Então, nessa parte de baixo aqui, a gente vê uma série de transmissores ou sensores, né? São transmissores, sensores, posicionadores de válvulas, atuadores elétricos ou pneumáticos. Então, a Smart tem uma linha bastante grande de sensores. A Smart tem uma linha também de plataformas de controle, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas, que basicamente são talvez você já tenha o termo mais conhecido, talvez sejam os CLPs, né, ou PLCs, a Smart tem isso daí, a Smart tem outros tipos de controladores que a gente vai falar, que basicamente são responsáveis por aquisitar todos os dados dos sensores do chão de fábrica e fazer todo o processamento, as lógicas de controle, tanto analógico e discreto, e fazer toda a atuação disso. E a Smart também tem todos os softwares, né, para fazer a configuração desses equipamentos e também para fazer as interfaces com os usuários, com o operador, com o pessoal de manutenção, os softwares para mostrar lá os indicadores de produção para os supervisores, para os gestores, os diretores. Então, a Smart tem todo esse conjunto de software, inclusive para fazer conexão desses dados com a nuvem, ou via rádio, tem assim, a quantidade de soluções é muito grande, né? Inclusive, hoje eu estou fazendo essa palestra para vocês, eu estou na Bahia, né? Eu estou fora lá da minha sede, que é interior de São Paulo, lá em Sertãozinho, e eu estou aqui na Bahia porque nas últimas 2 semanas a gente estava, uma equipe comigo e com mais 3 pessoas, a gente estava aqui na Detem, que é uma indústria petroquímica de detergentes, e essa indústria utiliza exatamente essa solução da Smart, com sensores, controladores, todos os nossos softwares, eles fazem o controle da planta inteira com essa solução Smart. E o trabalho que a gente veio fazer aqui essas últimas 2 semanas foi passar todos os softwares para um ambiente virtualizado e com implementações de cibersegurança, porque eles querem disponibilizar todos esses dados na nuvem para que outros sites da empresa, que é uma empresa mundial, ela é detida por um grupo espanhol chamado Cepsa, que eles têm cerca de 10 unidades aí no mundo todo, e eles querem integrar dados de todas as plantas na nuvem, de forma que eles possam acessar, utilizar as ferramentas de inteligência artificial, análise de dados e tudo isso, para ter um gerenciamento um pouco melhor e mais padronizado. Então, a Smart tem uma solução que consegue automatizar, fazer um sistema de automação de uma indústria inteira, né? Como é esse exemplo dessa Detem. E só para vocês saberem, a Detem, ela produz a matéria-prima de detergentes. Então, 98% dos detergentes que vocês consomem nas casas de vocês são produzidos pelo sistema da Smart,
que é o System 302, que é o nome do nosso sistema. Desculpa, a voz falhou aqui, porque a gente estava trabalhando o dia inteiro lá com reuniões e tudo mais. Chega uma hora que a voz falha um pouquinho, mas logo volta. Seguindo adiante aqui, esse slide mostra um pouquinho dos produtos da Smart, né? Então, a gente tem aí sensores, transmissores de pressão, nível, vazão, temperatura, todos eles atendendo às várias tecnologias ou protocolos de comunicações, né? HART, Profibus, Fieldbus Foundation, Wireless HART, tem transmissores de posição, transmissores de densidade e concentração, uma linha de repetidores, conversores de sinais, atuadores elétricos, posicionadores de válvula, né? Então é uma linha de instrumentos assim de campo bastante expressiva, né, que a Smart tem. A Smart está sempre investindo em desenvolver novas soluções. Um outro produto de bastante sucesso que a Smart tem, esse produto é muito antigo, mas eu acho que ele tem lá desde da década de 70, né, um produto que é um controlador com até 4 malhas de controle. Então ele tem vários blocos de controle PID, várias entradas e saídas analógicas e digitais e blocos de função para fazer todo o controle. Então, com esses equipamentos, você consegue fazer o controle de, por exemplo, de caldeiras, de indústrias, qualquer aplicação pequena, assim, que não requer um sistema muito grande, você consegue atender muito bem. Com esse produto, é uma solução muito simples, barata, confiável. A Smart até já tentou descontinuar esse produto, porque já tem soluções melhores dentro da empresa, mais capazes, né? Porém, os clientes gostam tanto, compram tanto, que a gente não consegue descontinuar. A gente segue produzindo até hoje. E a gente tem as soluções mais poderosas, né? A gente tem um CLP chamado LC800, que ele já tem uma configuração usando as lógicas ladder, né, de configuração ladder, lá da IEC 61131. Então, ele tem várias comunicações, ele consegue conectar vários módulos de entradas e saídas de qualquer tipo que vocês imaginarem, ele tem comunicações via OPC, SNMP, ele tem um web server, ele consegue se conectar com outros controladores via rede Ethernet, HSE ou Modbus, né? Então, ele é um CLP bem completo, que você consegue atender aplicações bem maiores, né, para a quantidade de entradas e saídas, tanto analógicas ou discretas, a quantidade que você precisar, você vai agregando mais módulos e você consegue atender. E a gente tem também um sistema de automação baseado já num sistema completo, né, que é o System 302, que é o que a gente tem, por exemplo, na Detem aqui. E com esse sistema, a gente tem os controladores aqui, que eles atendem aí a aquisição de sinais de várias tecnologias, né, tanto de sinais ponto a ponto, quanto de redes, né, redes Fieldbus ou Profibus, Modbus, redes wireless, e eles conseguem fazer todos esses dados, os controles, e disponibilizar para os nossos softwares, né, que também fazem parte do sistema, e a gente consegue, dessa forma, montar a solução completa, digamos assim, para atender grandes aplicações, como uma planta inteira, por exemplo. Dentro desses controladores, a gente tem várias linhas aí, de acordo com cada tecnologia, né? A gente tem uma CPU lá que se comunica com redes Fieldbus Foundation, além da rede Ethernet com HSE, Profibus, entradas e saídas clássicas, wireless, e tem todos os softwares aí para fazer a configuração, né? Aqui a gente tem um exemplo do software de configuração por blocos funcionais, né? Blocos de função, lógicas ladder, e tem todos os softwares para fazer a configuração, base de dados, tudo isso de forma que o sistema opere lá numa condição muito confiável, que é um requerimento da indústria. A gente tem outro produto de muito sucesso, que é o computador de vazão, também baseado naquela estrutura de controlador. E esse cara aqui, o computador de vazão, ele é como se fosse a caixa registradora dessas empresas, por exemplo, a Petrobras, que vende gás ou óleo para outras empresas. Então, muitas empresas não têm lá muitas vezes não é um caminhão que vai lá e descarrega, né? Muitas vezes existe uma tubulação entre uma empresa e a outra, e o produto é passado através dessa tubulação. Então, é preciso um computador de vazão instalado entre uma indústria e outra para fazer uma medição
muito precisa da quantidade de produto que foi transferida de uma empresa para outra. Inclusive, as notas fiscais que são geradas com base nessas medições. Por isso que o pessoal chama de aplicação para medição fiscal, para transferência de custódia, né? Então, você faz a transferência de custódia do produto de uma empresa para outra, você faz uma medição através de um computador de vazão, e a partir dos relatórios disso, você emite a nota fiscal, uma empresa emite a nota, a fatura de uma para outra com base nessas medições. E por isso, esse produto tem que ser muito preciso, as medições têm que ser muito exatas. Então, eles são certificados tanto pela ANP aqui no Brasil, quanto pela NMI, que é uma entidade que fica na Holanda, e ela é acreditada pelo mundo todo. Então, com essas duas certificações que o nosso produto tem, a gente consegue vender esse produto, que vai, na verdade, instalado em todo um skid de medição fiscal, né? E tem todo o nosso software, relatórios. Então, é um produto de muito sucesso que a Smart tem também. E a Smart tem também todos os softwares necessários, né, para fazer a configuração de todo o sistema. Então, a gente tem softwares aí que a gente chama de engenharia, manutenção, que são mais focados mesmo para você fazer a configuração e a manutenção de todo o sistema. A gente tem softwares de operação ou gestão da produção, que ele pega todos esses dados da planta e coloca aqui num formato com que as empresas conseguem operar, né? Então, por exemplo, existem visualizações aqui do processo, né? Então tem os tanques lá, as tubulações de um lado para o outro, todas as medições estão aqui, os operadores conseguem interagir com toda os instrumentos e os controles através dessas telas, né? Que ficam numa sala de controle. E aí a gente tem toda a tecnologia para fazer isso aqui, a comunicação também com tablets, celulares, relógios inteligentes, né? E até com os dispositivos que o pessoal chama de wearables, né? Que são os capacetes com comunicação com o sistema, ou o HoloLens da Microsoft, que é o mais moderno, né? Então você consegue colocar todas essas informações do sistema em várias formas de visualização da maneira que o usuário prefira, né? E a gente tem também software de gerenciamento de ativos, que é mais focado em manutenção de dispositivos inteligentes. Então, todos esses dispositivos que eles têm alguma inteligência, a gente consegue se conectar com eles através desse software de diagnósticos, e com isso você consegue fazer a manutenção baseada em uma inteligência, num diagnóstico dos dispositivos, e com isso você reduz custos de manutenção, você garante uma confiabilidade maior dos sistemas, né? Então, e com isso você consegue realmente tirar mais resultado, né, do investimento em automação. E a gente, claro, tem toda a linha de software também, eu não vou entrar em detalhes de todos eles para vocês, mas para alguns desses softwares, a Smart tem uma parceria com uma empresa americana chamada Iconix, que é uma empresa muito próxima da Microsoft. Eles são premiados consecutivamente, assim, como parceiros da Microsoft do ano, e com isso a gente consegue ter softwares assim, muito avançados que você consegue fazer qualquer coisa que você quiser, desde da simples operação dos sistemas, com bancos de dados para armazenamento de dados históricos muito potentes, softwares para integração à nuvem, softwares de análise de dados, manipulação de dados, entre uma série de outros. Aqui não cabe aqui a gente entrar em tantos detalhes, mas só para vocês terem uma ideia. E claro que a gente tem também toda a documentação desses produtos, caso vocês tenham interesse. Bom, isso foi um pouquinho sobre a Nova Smart, né? Até me estendi um pouquinho mais do que eu queria, mas vamos entrar agora na parte de tendências de mercado. E a grande tendência de mercado hoje em dia, né, é a tal da transformação digital, né, da indústria 4.0, que com certeza vocês estão ouvindo muito falar disso, né? Em qualquer lugar que a gente vai, estão falando disso. Outro dia, até brincando, né? Fui cortar o cabelo, estava lá um cartaz, o cabeleireiro 4.0, né? Então tá todo mundo falando dessa questão. Mas trazendo para o nosso mundo aqui da indústria de processos, né? A gente vê que as empresas estão cada vez mais querendo medir mais coisas nas empresas, né? Então, a proliferação de sensores, atuadores e comunicação em nuvem, as empresas estão fazendo cada vez mais isso. Com isso, a quantidade de dados que estão disponíveis das fábricas, das indústrias, está sendo cada vez maior.
As operações remotas, que já eram muito demandadas para, por exemplo, para plataformas de petróleo, né, onde existe uma série de vantagens de você não ter as pessoas embarcadas atuando remotamente, agora com a Covid isso se expandiu para praticamente todas as outras indústrias, né? E já estão se falando também, além da operação remota, está se falando muito de operações autônomas, que seria a operação usando a inteligência dos dispositivos sem a necessidade da intervenção humana, né? De forma que os sistemas, os equipamentos tomassem decisões sozinhos. Isso já está sendo discutido, ainda não é uma realidade, talvez daqui 10, 20, talvez 30 anos, mas já é uma demanda muito clara, as empresas já estão investindo pesado nisso. Existem demandas dos usuários para ter ferramentas de execução de projeto, modificações de uma maneira mais otimizada. Por quê? Porque a transformação digital, muitas vezes, exige que pequenas melhorias, pequenas implementações no sistema sejam implementadas de uma maneira mais ou menos que contínua para ir lá aumentando a eficiência das plantas, né, das indústrias. Então, as empresas, os usuários estão exigindo que as ferramentas sejam cada vez mais flexíveis, mais fáceis de você fazer mudanças para atender as demandas aí da indústria 4.0. A gente vê também uma tendência muito forte do crescimento de uso de computadores lá no chão de fábrica, né? Então, aqueles computadores que muitas vezes eram usados só nos níveis mais superiores, né, do sistema da automação, eles estão lá pertinho dos dados, né, rodando softwares de análise. Então, o uso de computadores em aplicações de sistemas de processo está crescendo. A gente vê uma tendência dos usuários também, que é a modularização de plantas, né? Por exemplo, eles querem comprar uma caldeira, um equipamento, essa caldeira muitas vezes já vem com um sistema de automação embarcado, e eles querem ter formas de integrar esse pequeno sistema de automação de uma unidade de pacote, como uma caldeira ou qualquer outra, no sistema todo da planta de uma maneira muito automática. Então, isso requer padronização, né? E a gente vê também que a pirâmide de automação, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um conceito muito forte lá do modelo de Purdue, né, que está até documentado na norma, na ISA 95, onde existem os vários níveis lá, né, por exemplo, os sensores, o nível 0, os CLPs, os controladores são nível 1, os computadores de interface com os usuários nível 3, e as aplicações dos computadores de gestão, os sistemas de gestão estão lá no nível 4. E no passado, né, para você comunicar lá do sensor até o sistema de gestão, você tinha que passar por todos os níveis intermediários. E hoje em dia, com essas tecnologias novas, muitas vezes você consegue pegar um dado do sensor e mandar direto para a nuvem para uma aplicação de negócios. Então, essa questão da pirâmide está evoluindo, né? Está se movendo por outros tipos de soluções. Isso tem uma série de impactos nos sistemas. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que todos esses exemplos de aplicações aqui da indústria 4.0, a gente colocou alguns aqui, mas existem vários outros, né? Mas uma característica que praticamente todas essas aplicações têm em comum é que requer uma certa convergência, e já está se falando muito em fusão, né, de tecnologias de TI, da tecnologia de informação, e TO, que é a tecnologia de operação, né, que é mais voltado aqui à automação, ou operações, né, e aqui mais TI mesmo, mais escritório, mais outros tipos de soluções. Esses mundos eram muito separados, né, e a gente está vendo que eles estão se unindo cada vez mais. Inclusive, eu não sei como é que está a grade de vocês aí, mas eu acredito que no curso de engenharia, vocês estão tendo cada vez mais matérias de tecnologias de TI, né, de computação, porque a coisa toda está se fundindo muito, né? Essas tecnologias de TI evoluíram muito e agora o pessoal está querendo tirar proveito dessas tecnologias. Mas essa é a grande tendência de mercado que a gente vê, que afeta o mundo todo, e a indústria de processo não é diferente. O Turazzi, Sim? como tem alunos, provavelmente, de semestres anteriores, que não passaram por disciplinas desse nível, você tem como fazer uma diferença entre indústria de processo e de manufatura, só para o pessoal se situar? Sim, boa, Vanderlei, muito boa essa questão. Pessoal, a indústria de processos, normalmente são assim, processos químicos, né?
inclusive lá o pessoal de engenharia química é o que trabalha nesses processos. São, por exemplo, indústrias químicas, petroquímicas, onde você tem lá processos químicos. Então, eles muitas vezes usam produtos como, às vezes, por exemplo, uma refinaria, né? Uma refinaria é um bom exemplo de uma indústria de processo. Por quê? Porque ele pega o petróleo bruto, né, que é tirado lá da terra, e extraído da terra, do mar, de onde quer que seja, e eles processam esse produto para tirar outros produtos, né? Para transformar em gasolina, querosene, óleo diesel, uma série de outros. Isso é um processo industrial, né? Ou seja, tem um processo químico lá para transformar algum produto em outros. Já a manufatura é mais aquela, muitas pessoas chamam também de indústria discreta, né? Onde você, por exemplo, a indústria automobilística é manufatura, por quê? Porque ele pega várias matérias-primas e faz a montagem ali, né? Em linhas de produção e geram produtos mais únicos, né? Ou seja, discretos. Você faz lá, por exemplo, 1.000 carros por dia. Então, cada um é um, né? Então, e já a indústria de processo, geralmente são líquidos, né? Que você faz em vários volumes, assim, e é um processo mais contínuo, muitas vezes. Uhum. Você acha que por aí é suficiente, Sim, Vanderlei? sim. Legal. Já que ninguém ainda fez pergunta, eu ia aproveitar o slide anterior que você colocou aí, e seria interessante. Você tem, assim, uma ideia hoje, já que você viajou, assim, conhece empresas do Brasil, até atendidas pela Smart, a gente tem uma ideia de, no Brasil, quanto dessa convergência você tem encontrado? Existe essa preocupação nas indústrias que você tem andado por aí, com relação a essa convergência digital? Porque a gente tem aquela ideia que no Brasil a indústria é bastante sofrida, né? Existe de tudo, desde aquele chão de fábrica que é muito simples, é muito confuso, inclusive, até aquele chão de fábrica bem mais sofisticado. Em termos assim de desenvolvimento para profissional, né? Eu sou engenheiro, um dia eu quero trabalhar nessa área. Você identifica no Brasil já uma preocupação com essa convergência, que exige uma demanda de engenheiros que conheçam melhor essa área? Ô, Vanderlei, ótima pergunta também, e com certeza praticamente todas as empresas estão preocupadas com isso. A gente vê que, claro, tem vários níveis diferentes, né? Mas, assim, todo mundo quer implementar alguma coisa de transformação digital e eles veem muitas vezes acaba sendo muitas barreiras, né? Porque as empresas não estão preparadas, não têm esse conhecimento, a área de automação é muito separada da área de TI, então, para implementar uma aplicação assim, de indústria 4.0, por exemplo, jogar dados para a nuvem, eles têm tantas exigências assim de segurança que eles percebem assim que precisa evoluir muito, né? E tem empresa que quer simplesmente porque ouviu, por exemplo, o diretor de uma usina ouviu que a indústria 4.0 é um fator decisivo de competitividade, então ele quer implementar a indústria 4.0 mesmo sem saber o que é. Então tem desde esse nível que já está preocupado mesmo sem saber como fazer. E eu, por exemplo, já fui em empresas assim que eles tinham em manufatura, era uma empresa de gelatinas que eu fui, eles tinham uma linha lá de gelatinas e tinha uma ordem lá que veio de cima. Ó, a gente quer implementar transformação digital nessa linha de produção para melhorar a produção e dar menos manutenção. Eu cheguei para eles assim e falei, tudo bem, mas você já tem uma ideia assim de qual seria a aplicação? A gente não sabe, mas a gente queria medir mais coisas aí e reduzir desperdícios, tornar a velocidade de produção maior, né, tal. Aí eu comecei um trabalho lá com eles, foi uma consultoria primeiro falando, vocês provavelmente vão precisar de medir mais coisas, vocês vão precisar de ter esses dados, vocês vão ter que ter ferramentas para analisar esses dados e usar alguma inteligência para transformar, descobrir alguma forma de melhorar essa linha de produção. Então, eles começaram botando mais sensores, depois criaram um banco de dados de histórico, e depois estavam numa fase ainda acho que eles estão nessa fase de buscar ferramentas para tirar uma inteligência disso. Então, a gente tem casos desse tipo e a gente tem empresas que já sabem muito bem o que querem. Até voltando no exemplo da Detém, que eu estou aqui na Bahia trabalhando nisso,
Eu comentei com vocês que eles estão fazendo virtualização, estão aumentando a segurança da planta, e tudo isso por quê? Porque no ano que vem eles querem disponibilizar os dados da planta na nuvem. Eles vão até usar uma solução da Amazon na nuvem, que é o Greengrass. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o que a gente vai fazer? A gente vai fazer toda a conexão dos dados da planta de uma maneira segura com a nuvem, utilizando o OPC UA, que é um protocolo de comunicação bastante seguro. Então, mas antes de fazer isso, eles estão preparando toda a infraestrutura do sistema de automação, o acesso aos computadores, de forma que seja super seguro para atender os requerimentos deles, né? Então, mas assim, as empresas estão super preocupadas com isso. Inclusive, a gente prevê que o futuro, a gente já sente isso, né? O futuro engenheiro de automação, ele não vai poder saber só ali da parte de automação, de sensores, de CLPs, essas coisas. Ele vai ter que entender bastante de TI, sim. Aí, inclusive, essa última semana que eu fiquei aqui na DTEM, que a gente está aqui na DTEM, a gente está sentado direto com o cara de TI, implementando a configuração das estações de forma que atenda tanto as demandas de TI, de segurança, né, a segurança de acesso. Inclusive, vocês não imaginam a quantidade de senhas e coisas que o pessoal tem nos servidores. Eu fiquei até meio maluco lá, pessoal. Então, a gente está aprendendo, eu estou sofrendo isso na pele e, com certeza, muitas outras empresas estão nesse caminho. Então, e para terminar, eu te deixo continuar, senão te interrompo toda hora. Pensando de novo no profissional, você acha que terminado a engenharia, a especialização, se fosse pensar assim, terminei a engenharia, mas pensando em uma especialização, você acha que essa área de TI, segurança, seriam, então, especializações interessantes para essa indústria do futuro de integração? Já tem essa preocupação? Porque eu vejo que no nosso curso de formação, de uma maneira geral, não tem ainda esse foco tão específico, não é? Tem sim, inclusive, eu tive um estagiário, o Eduardo, que ele queria fazer pós-graduação, e ele me fez exatamente essa pergunta, né? Ele já estava vendo isso, ele é um cara muito fuçado, assim, ele já, antes de se formar, ele já fazia aplicações IoT, ele já criava a nuvenzinha dele lá, baseada esqueci o nome lá das tecnologias que ele usava. E ele me perguntou muito, o que você acha que está legal? Aí eu falei algumas coisas para ele e acabou escolhendo o tema de inteligência artificial para fazer a pós-graduação. Ele está começando o mestrado agora nisso. Então, eu acho que é muito válido, sim. Existem várias coisas aí, né, nessa parte de TI, por exemplo, até um tema que eu vou falar aqui na palestra. A TI evoluiu muito, né, nos últimos anos, nos últimos 15, 20 anos. A gente vê as aplicações que tem em nuvem e tal. Inclusive, essa aplicação da DTEM que a gente está fazendo com virtualização é fenomenal. Eles usam orquestração lá dos servidores. Então, por exemplo, eles têm 17 servidores virtuais rodando em 4 máquinas físicas superpoderosas. Eles têm um software lá, uma solução, que, por exemplo, se um desses servidores tiver algum problema, ele cair, essa solução de virtualização automaticamente cria um outro servidor igualzinho àquele, continua rodando e quem está usando nem percebe. Tudo isso usando tecnologia de TI, que teve uma evolução muito grande. E essa tecnologia de TI, por exemplo, na minha área aqui de automação, a gente está começando a querer aprender isso agora, até com empresas como essa, que a gente vai falar um pouquinho, Intel, Cplane, para jogar isso na automação. Uhum. Então, assim, a TI evoluiu assim, muito rapidamente, de forma muito mais rápida do que outras áreas. Então, as outras áreas e a automação de processos, que a área que eu trabalho é uma dessas áreas, está tentando te correr atrás, tirar essa desvantagem tecnológica, digamos assim. Legal. Obrigado. Imagina. Eu que agradeço a contribuição e, assim, com certeza, o bate-papo vai ficando bem mais rico, né? Obrigado, eu que agradeço, Wanderlei, por o Gustavo Henrique, ele comentou aqui do Kubernetes, né? Sim. Como essa outro exemplo. Eu até tenho na minha apresentação aqui um pouquinho de Kubernetes. Tá certo. Vamos aguardar. Bacana, é bom ver que o pessoal está bem alinhado, né? É gostoso ver, assim, quando alguma coisa que já está no seu slide, o pessoal comenta. Eu acho legal isso.
Bom, seguindo aqui, então, vamos entrar em novas tecnologias. Uma tecnologia bem legal nessa área de automação, mas, na verdade, instrumentação, né? Aquela parte de medição de pressão, temperatura, vazão, por aí vai, né? Uma série de outras variáveis. A gente teve uma evolução, desde lá de quando começou, né, a automação, lá dos anos 30, anos 40, a tecnologia de comunicação era pneumática, né? Então, existiam tubinhos lá entre um transmissor e um receptor. Nesse tubinho era enviado um sinal de pressão mesmo, né, de 3 a 15 PSI lá, e conforme o que chegava, quem enviava, quem media, quem recebia isso fazia a medição e se comunicava dessa forma, quer dizer, um negócio muito rudimentar, né? Depois foi evoluindo, surgiram depois na década de 60, aqui 70, os sinais analógicos, né, de 1 a 5 volts, 10 a 50 volts, 4 a 20 miliamperes. Depois que a eletrônica, os processadores se tornaram robustos o bastante para aguentar as indústrias, né, altas temperaturas, altas vibrações, lá nos anos 70, anos 80, a gente passou a usar tecnologia digital. O protocolo HART é um desses, né, que usa tecnologia digital em cima dos 4 a 20. Aí depois, quando eu comecei a trabalhar aqui, lá no final da década de 90, já começaram a surgir os buzzes, né, os field buzzes, os barramentos de comunicação totalmente digital, como o Fieldbus Foundation, Profibus, DeviceNet, Profibus DP. Mais recentemente surgiu o Wireless HART, né, todas as tecnologias de comunicação digital. E agora, a próxima grande tecnologia que está surgindo para essa área de instrumentação é o APL, que é, na verdade, o uso da Ethernet, né, de toda essa, que não deixa de ser uma convergência aqui de TI para automação, né, para TO, que basicamente usa todos os benefícios da Ethernet, mas adaptado a essa área de automação e instrumentação. Então, no Ethernet APL, a gente vai poder usar um meio físico aí avançado, né, que é o Advanced Physical Layer. Aqui a parte física voltada para a indústria, não vai ser esse cabo azul, esse cabo CAT6, CAT5 que a gente usa no escritório. É um cabo diferente, é um par trançado que ele leva alimentação para os instrumentos. Então, com essa estrutura física aqui, a gente vai conseguir rodar esses vários protocolos que já existem, porém, no meio físico, Ethernet mais avançado, e a gente vai tirar todos os benefícios da Ethernet, que é uma velocidade mais alta, toda a flexibilidade que a gente tem na Ethernet, a velocidade vai ser assim, muito, muito maior, né? E a capacidade dos instrumentos de computacional mesmo vai crescer muito. Só para a gente fazer um paralelo aqui desses benefícios do Ethernet APL, ele vai permitir a utilização do mesmo tipo de cabos, né, que hoje é utilizado para instrumentação. E só para vocês saberem, a maioria dos instrumentos nas fábricas usam um par trançado lá, que é um par de fios, né, e normalmente ele é trançado e blindado para evitar ruídos, esse tipo de coisa. Então, esse meio físico da Ethernet APL, ele vai permitir que as indústrias continuem usando o mesmo tipo de cabo, porém tirando todos os benefícios da Ethernet. Ele vai permitir, então, que os dispositivos continuem sendo alimentados pelo mesmo par trançado de comunicação, vai fazer a comunicação, a alimentação elétrica dos dispositivos. Ele vai ser adequado para longas distâncias, né? Os 1000 metros lá, que eles normalmente, tipicamente é usado na automação, vai ser mantido. A velocidade de comunicação vai ser muito, muito maior, né? Por exemplo, o field bus que a gente tem hoje no chão de fábrica, a velocidade dele é 31 kilobits por segundo. Já a internet vai ser 10 megabits por segundo, então vai ser quase 1000 vezes maior, né, a comunicação. Também vai ser adequado para áreas classificadas. Áreas classificadas, para quem não sabe, são aquelas áreas onde existe o risco de explosão, né? Existem muitas vezes gases inflamáveis, onde uma faísca elétrica ali pode causar uma explosão. Então, esses dispositivos já são feitos de uma certa maneira que eles não produzem faíscas. Então, eles têm essa adequação. E os fabricantes já estão disponibilizando no mercado todos os conectores, as caixas de junção, que são, na verdade, switches, né, para a Ethernet, que são adequados para instalação industrial. Então, isso daqui é o que tem de mais avançado. Assim, a Smart está investindo pesado e já logo vai lançar produtos com essa nova tecnologia.
Então, para instrumentação, isso aqui é o que tem de mais moderno, sim, em termos de tecnologia de comunicação. Inclusive, 20 anos atrás, né, Wanderlei, não sei se você pegou essa história, mas quando a Smart e outras empresas estavam lançando o Fieldbus Foundation, já tinha uns visionários lá falando, né, poxa, acho que era o Jim Pinto, o nome do cara que falou isso. Poxa, porque vocês já deviam partir para a internet já, né? Mas o mercado não estava preparado naquela época para isso, né? Então demorou um tempo aí para digerir e aceitar, e agora que tá indo para isso. É evolução, né? Faz parte. Bom, então isso é a tecnologia mais nova para instrumentação. Também é uma outra característica, né, que agora mais que nunca, né, os dispositivos de campo vão ser praticamente computadores, né? A gente está, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu acredito que vocês aí na universidade talvez já tiveram acesso ao Raspberry Pi, que são pequenos computadores que têm recursos muito grandes, né, em termos de memória, processamento. E esse tipo de dispositivo é que está sendo estudado para rodar dentro dos transmissores. Então, a capacidade computacional também vai ser muito maior do que existe disponível até hoje, né? E a gente falou um pouquinho no começo da palestra que a Smart investe muito em padrões, né, em padrões de tecnologia, padrões em geral, né, padrões da indústria. E surgiu aí há cerca de 6, 7 anos uma discussão de um novo padrão para automação de processos aberta, é o OPAS, é o Open Process Automation Standard. Essa norma ela está sendo discutida por um fórum, é o Open Process Automation Forum, que fica dentro do Open Group. Só para vocês terem uma ideia, eu até coloquei o site aqui, caso vocês tenham curiosidade de ver. Esse Open Group é um consórcio que tem quase 700 empresas em todo o mundo, e eles discutem padrões abertos para várias áreas, e para cada área eles abrem um fórum. E no caso da automação de processo, é o OPAF, né, o Open Process Automation Forum, que é o fórum que discute isso. Ele é formado por um conjunto de empresas que a Smart faz parte. Ele começou, na verdade, surgiu lá em 2010 com a ExxonMobil. A ExxonMobil, para quem não sabe, é uma das maiores empresas nessa área de petróleo do mundo, né? Foi uma iniciativa deles que eles começaram a discutir da mesma forma que a gente viu lá no slide de tendências, eles viram todas aquelas tendências de indústria 4.0 e tal, e eles chegaram à conclusão que eles precisavam de um sistema diferente de automação para que eles pudessem tirar benefício da indústria 4.0 de uma maneira mais fácil e que eles tivessem uma forma de gerenciar todo o ciclo de vida da automação de uma maneira muito melhor do que é hoje. Então, eles criaram uma série de documentos registrando o que eles precisavam para isso, e expuseram isso para o mercado em 2015, mais ou menos. Aí isso gerou um interesse tremendo, e depois, logo em 2016, foi estabelecido de uma maneira assim formal esse fórum, que está discutindo essa norma até hoje. Já está na terceira versão dessa norma, e vocês vão ver que tem umas tecnologias muito interessantes aí que vão aprimorar muito, né, a automação de processos. E a gente chama o OPAS, apesar de ser um padrão, ele é o padrão dos padrões. Por quê? Porque ele não está recriando tudo do zero. O que ele está fazendo? Ele está pegando as melhores tecnologias, os melhores padrões existentes no mercado, selecionando eles e reunindo-os de maneira que se compõem todos esses padrões para atender todos os requisitos desse novo padrão de sistemas de automação aberta, né? Então, por isso que o pessoal chama de o padrão dos padrões, e vocês vão ver durante os próximos slides que ele segue realmente uma série de outros padrões que já existiam e estão sendo aprimorados a cada dia. E são as melhores práticas do mercado, na verdade. Então, essa aqui é um slide que mostra a lista de membros desse fórum, né, do OPAF. A Smart ela faz parte. E vocês percebem que a gente está falando aí de convergência, né, TI, TO. Aqui tem um monte de empresa de TI, a gente tem a Intel, tem a Cplane, tem a Oracle e várias outras aí, né? Tem vários usuários finais, como a ExxonMobil, várias empresas aí, Georgia Pacific, e a gente tem vários fornecedores de automação, vários fornecedores de serviço.
e várias entidades também, como universidades que fazem parte também. Então, na verdade, é um conglomerado aí de empresas de TI, de automação, de usuários finais que estão discutindo tudo isso, cada um está trazendo a sua contribuição para fazer sistemas já com todas as tecnologias novas para tirar todo esse proveito das soluções, né? E dentro dos benefícios desse padrão que se quer atingir, tem benefícios tanto para os usuários quanto para os fornecedores. Para os usuários, existem vários benefícios. Por exemplo, ele suporta a reutilização de aplicações de sistemas de controle. Isso é muito importante porque com o surgimento de um padrão novo, as empresas, né, os usuários não querem simplesmente jogar fora o que eles já têm hoje. Então, esse padrão novo, ele permite também você usar passos para você migrar toda a sua base instalada para o sistema novo, e durante essa migração, os sistemas convivem em conjunto, né? Então, o OPAS também ele é aberto e possui interfaces para se integrar com sistemas existentes. Ele aumenta a geração de valor na medida que, pela flexibilidade maior que ele tem com a abertura, é muito mais fácil você utilizar as melhores soluções de mercado e fazer mudanças de uma maneira que você tire mais benefício, né? Quer dizer, que você gere mais valor. Ele, pela maior flexibilidade, ele vai permitir a inovação contínua, pequenas mudanças, né, para melhorar a performance das plantas, tirar mais benefício. Ele resolve muitos problemas de integração de sistemas. Ele já é seguro, no sentido de segurança cibernética mesmo. Ele já incorpora uma série de características intrínsecas nos produtos e todo o processo que torna o sistema muito mais protegido para as aplicações que você precisa dessa segurança, né? Para interconexão com a nuvem, com outras plantas, e sem segurança ninguém quer disponibilizar dados, né? Capacita muita força de trabalho na medida que faz muitas coisas de maneira automática, utilizando, por exemplo, as tecnologias de TI disponíveis hoje, que permitem você ter essas ferramentas, né, de aprimoração do trabalho. E com tudo isso, ele reduz muito o custo total de propriedade, né, que é aquele custo que a empresa tem desde o momento que a empresa faz o investimento inicial num sistema de automação e durante lá os 20, 30, 40 anos que esse sistema fica operando, que durante esse período todo é necessário dar uma manutenção, né? E para os fornecedores tem uma série de outros benefícios também. Por exemplo, os fornecedores vão poder alcançar novos mercados, novos clientes, inclusive novos modelos de negócio vão surgir. Por exemplo, a Smart possivelmente vai vender softwares em formas de blocos de função para outras empresas que queiram utilizar isso. A empresa continua relevante para os clientes, né? Quer dizer, e se permite criar novos bens, novos serviços para mercados que muitas vezes não se atingia antes. E um dos grandes, talvez a palavra-chave aí para uma plataforma de automação aberta é a flexibilidade, né? Então, essa aqui, ó, é a arquitetura desse novo sistema desse novo padrão, né, o OPAS. Então, não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas para vocês terem uma ideia, os elementos mais importantes, existe uma rede, né, que integra todo mundo, que é a OCF, a OPAS Connectivity Framework. Ela pode ser redundante, isso tudo é liberado. Um outro elemento-chave é o DCN, que é o Distributed Control Nodes, né? Esses caras aqui podem ser um CLP, pode ser um outro tipo de controlador, pode ser algum subsistema de entrada e saída, pode ser uma interface para um CLP, para um sistema de controle distribuído, para vários outros sistemas. Inclusive, para explicar para vocês, ó, tudo que está em azul são componentes não OPAs, né? Quer dizer, que não são, por exemplo, aqueles sistemas que as empresas já tinham há muito tempo, e tudo que está em amarelinho aqui já são componentes em conformidade com esse novo padrão. Então, por exemplo, os softwares de negócios lá também terão interfaces para se comunicar com o OPAS, só que aqui, o OPAS, o que ele faz? Ele usa uma série de tecnologias que faz um desacoplamento entre o software e o hardware. Então, vocês estão vendo essas bolinhas cinza aqui, as aplicações? Isso aqui representa os softwares, né, que rodam tanto em computadores quanto em DCNs, pode rodar na nuvem também. E com esse desacoplamento,
e muitas vezes a gente vai ver mais para frente o uso de tecnologias aí que são comumente utilizadas em TI, você consegue fazer uma manipulação desses dados, utilizando, por exemplo, a gente tendo containers, utilizando um Kubernetes, você consegue fazer movimentações de aplicações de um para outro. Se você falha um, essas aplicações automaticamente vão para um outro, você consegue fazer uma série de manipulações que a gente vai ver em mais detalhes. E dentro dessa arquitetura, existem muitas tecnologias, né, que estão sendo aprimoradas, muitos padrões aí de mercado. Alguns deles são esses aqui, ó. O OPC-UA é a base de todas as comunicações do OPAS. O AML, que é o Automation Markup Language, é a tecnologia sendo utilizada para fazer a portabilidade de configurações, ou seja, um fabricante que tem uma ferramenta de configuração, ela vai poder exportar a configuração no formato AML, e essa configuração vai poder ser importada por uma outra ferramenta de um outro fornecedor, e vai ter lá a mesma configuração sem precisar refazer nada. Existem tecnologias também para integração de sensores, de vários equipamentos, através do FDI, que é o Field Device Integration, e tem o Process Automation Device Information Module que padroniza todas as informações dos sensores, dos instrumentos, de forma que fica tudo padronizado, muito mais fácil de qualquer sistema ler. Ou seja, são uma série de tecnologias que já existiam na automação, que estão sendo incorporadas ao OPAS para deixar o sistema o mais aberto e também seguro possível. A gente falando um pouquinho de OPC-UA, por exemplo... Turazzi, oi? Deixa eu só... Volta um pouquinho mais naquela isso, então, é só para o pessoal, de novo, que... Então, pode botar a setinha aí. Então, para o pessoal que ainda vai ver essas disciplinas, né, e pelo que eu estou entendendo que você está explicando, a questão vai ser de configuração, de integração, vai tornar possível você substituir ferramentas, dispositivos, software de fabricantes diferentes, né, fornecedores diferentes. Então, o que o OPAF vai fazer é padronizar essa forma de interfacear de tal maneira que você possa escolher o que você achar melhor. É isso que, dentro dessa linha que você está explicando? Perfeito, Vanderlei, perfeito. Nossa, é ótimo, assim, ver a didática, né, do Vanderlei. Obrigado aí pela contribuição. Eu acho até pequeno, não falei bem isso daí, né? Mas é exatamente isso aí que o Vanderlei falou, pessoal. O objetivo é esse mesmo, é possibilitar que o usuário possa comprar componentes aí, pode ser um controlador, um software, qualquer coisa de vários fabricantes diferentes e botar tudo junto. Então, é um sistema de controle aberto, né, heterogêneo, pode utilizar qualquer componente que seja compatível, e de vários fornecedores. E um grande benefício é exatamente isso, né? Até hoje em dia, por exemplo, uma empresa, uma Petrobras, lá vai comprar um sistema para uma refinaria ou para uma plataforma, normalmente se compra tudo de um único fornecedor. Ou seja, e depois que se compra, né, a empresa fica praticamente casada com aquele fornecedor. Todas as expansões, os upgrades, tem que ser tudo com aquele fornecedor. Já que como essa plataforma aberta, ela pode comprar componentes de vários fornecedores e montar aquilo lá. E se de repente a empresa não está contente com um desses fornecedores, ela pode simplesmente trocar aquele componente por outro. E como é tudo aberto, se comunica da mesma forma. Ou seja, a empresa acaba tendo muito mais flexibilidade, né? E com essa flexibilidade, ela pode escolher componentes que melhor atendam suas necessidades nas várias aplicações possíveis e fica muito mais fácil utilizar, né? Porque tudo se comunica com tudo se integra tudo se configura por qualquer ferramenta, né? Então é uma abertura, um nível de abertura muito grande. Uhum. Mas é isso mesmo, Vanderlei. Obrigado pelo comentário. Então, para o pessoal que já viu essa disciplina, por exemplo, integração, estou no nível de instrumento de campo. Isso. FDI e PADIN, né? Portabilidade, estou no nível da configuração das estações de engenharia, né? Exato. E a comunicação, essa comunicação via PCUA, estaria permitindo a integração com supervisórios, historiadores, etc., que estão no nível acima, né? Exato, controladores também. Uhum. Não, obrigado. Perfeito. Pô, eu que agradeço.
Legal, pessoal. E falando um pouquinho do OPC-UA, o OPC, né, para quem já estudou aí, para quem não, o OPC ele surgiu lá, acho que no final dos anos 90, e era até uma tecnologia toda baseada em Windows na época, né, inclusive ele significava OLE for Process Control, né, e nem tinha o A na época. Era uma coisa, o IOLE é uma tecnologia Windows, né? Então era uma coisa que só rodava em Windows, mas isso evoluiu tanto nos anos que hoje ele nem tem mais esse nome. Hoje o OPC significa Open Platform Communications. E ele não depende mais do Windows, ele roda em praticamente qualquer sistema operacional. E ele evoluiu para essa arquitetura unificada, né? Antes você tinha o OPC para dados históricos e para alarmes e eventos. E hoje você tem essa arquitetura unificada que atende todas essas modalidades de tipos de dados em um único protocolo, né? Mas o que eu queria mostrar é que o OPC, desde que ele surgiu, ele foi um sucesso muito grande, ele acabou se tornando o padrão dos padrões de comunicação entre controladores, né, SLPs ou DCS, e os softwares supervisórios. Hoje em dia, praticamente todos têm isso daí e virou um padrão de fato. E com essa evolução para o OPC-UA, que agrega uma série de outras funcionalidades, inclusive com muito mais segurança, né, de comunicações, ele cresceu bem mais e além de estar muito forte na indústria de processos, que é a área que a Smart atua, ele está presente também em várias outras indústrias ou seja, o que eu queria passar para vocês é que ele realmente está se tornando um protocolo dominante aí de comunicação para a interoperabilidade de vários equipamentos de vários fabricantes nas várias indústrias. Então, realmente é um protocolo que dominou essa parte de comunicação e interoperabilidade. E esse é um dos motivos pelo qual o OPAS adotou esse protocolo também para ser a sua base de comunicação, né? E em termos de comunicação, quando o OPC surgiu lá nos anos 90, era mais para comunicação entre controladores e supervisórios. Mas hoje em dia, a disponibilidade de tipos de comunicação do OPC-UA é muito maior, vai desde o sensor até a nuvem. Então, por exemplo, tem comunicações entre os sistemas de automação e os sistemas de negócios, né? Então, tem a integração aí TI-TO, existem comunicações direto dos sistemas para a nuvem, que é isso que a gente vai fazer lá na DTEM. A gente está preparando toda a estrutura para a gente ter isso daqui da maneira mais segura possível. Existem comunicações aí para acesso remoto, via rádio, via outras formas remotas, né? Comunicação local também de sistemas de automação, né? Por exemplo, de um controlador para outro controlador. E esse tipo de comunicação vai ser adotado no OPAS, né? Comunicações via rede entre controladores. Existe também, além do controlador para controlador, tem diretamente o PCUA do controlador para os sensores, os instrumentos de campo. Existem integrações wireless em 5G já desenvolvidas. E uma coisa importante também é que surgirão com os anos aí novas necessidades de comunicação, sei lá, via satélite, qualquer coisa desse tipo. E a estrutura do OPC-UA ela foi preparada de forma que, quando surgirem essas novas necessidades, vai ser muito fácil adaptar o OPC-UA para essas novas necessidades, quer dizer, para o futuro. Então, você tem realmente lá várias formas de comunicação, que vai desde o sensor até a nuvem, e as características de segurança, de confiabilidade, de desempenho, né, dessa comunicação, você consegue com a PCOA comunicar em milhares de dados em um segundo, assim, então é bastante assim adequado, né, para as aplicações industriais, por isso que está dominando da forma que está. Então a PCOA com certeza é uma tecnologia muito importante. A gente falou um pouquinho do AML, né, que é sobre a portabilidade da ferramenta de engenharia ali, né, que para você ter abertura, ou seja, se você tem uma ferramenta de engenharia de um fornecedor, usando esse padrão AML, você consegue exportar todos os arquivos de configuração, seja configuração de alarmes, configuração de lógicas de controle, configuração de outros tipos de lógicas por blocos de função, qualquer que seja a configuração que você tem, você consegue exportar num formato padrão,
de forma que uma outra ferramenta de engenharia consiga importar tudo isso e ter lá todos os dados de configuração. E com isso você evita de, por exemplo, quando um usuário queira trocar um sistema de um fornecedor para outro, como tem esse padrão de configuração, ele não vai ter que refazer toda a configuração, ele simplesmente vai exportar de um sistema e importar no outro, e ele vai ter tudo lá pronto, né? Então, isso facilita muito essa questão de, de portabilidade, né? Que você porta a sua configuração de um sistema para o outro. É uma norma internacional. Diga, Vanderlei. Só aproveitando aqui, no caso da DTEM, para o pessoal que também nunca viu o que é uma configuração, né, que provavelmente tem alunos que estão começando aí, a ferramenta de engenharia que faz a lógica ladder, por exemplo, né? Eu conseguiria fazer uma lógica usando uma dessas ferramentas. Mas, a nível de curiosidade, o Ricardo, na DTEM, você tem ideia de quantos equipamentos entre controlador e instrumentos de campo teria aí para fazer configuração? Quantos precisam para configurar? Quantos equipamentos que eu tenho? Porque o pessoal está acostumado no laboratório a configurar um transmissor, Entendi. né? Uma tela. Tem, assim, a grosso modo, uma ideia aí de quantos equipamentos, uma configuração dessas? Temos sim. Boa, foi legal você fazer essa pergunta, porque numa aplicação real dessa industrial, você tem ali milhares de coisas a configurar, né? Então, por exemplo, na DTEM, só instrumentação de campo, aqueles instrumentos que medem pressão, temperatura, a parte de instrumentação mesmo, né, vazão, nível, tem em torno de 3.600 desses, fora os sinais discretos, né, que é aqueles sinais para ligar e desligar motor, abrir e fechar válvula on-off, né, abrir e fechar, que já tem mais cerca de, se não me engano, são 11 mil sinais desses discretos. Então, e só de controladores, tem mais de 100 controladores daqueles, a gente chama de DFI, né, da solução, nossa solução do System 302. Então, tem mais de 100 controladores, mais de 3.600 instrumentos aí e é toda a planta Field Bus deles, né? Então são todos instrumentos digitais e tem mais de 10 mil aí sinais discretos aí para tudo. Então e se pensar em termos de configuração é gigante, né? Então é muita coisa mesmo. Se tiver que jogar isso fora, refazer num outro sistema, você leva aí anos fazendo, né? Então é bastante coisa mesmo. Daí a importância dessa portabilidade. Uhum. Obrigado. Pô, eu que agradeço também. Ótima contribuição de novo. Pulando aí para o FDI, né, o Field Device Integration, isso aí é uma tecnologia para você fazer integração de instrumentação, né, de dispositivos de campo mesmo. E essa tecnologia, ela é evolução de várias outras que foram utilizadas aí durante o tempo, né? Isso aqui ó, é sobre a forma, padronizar a forma com que os vários sistemas de qualquer fabricante consiga se comunicar com qualquer instrumento de campo de qualquer fabricante. Por isso que existem esses padrões. Então, os primeiros que surgiram lá nos anos 90, surgiu o DDL, né, que é o Device Description Language, que permitia que os vários sistemas conseguissem se integrar aos instrumentos. É uma tecnologia um pouco mais simples, né, que eram listas de dados ali, existiam, todas as informações dos instrumentos eram estruturadas numa certa definição de dados e aqueles dados eram disponibilizados. Aí, isso foi evoluindo, né, as empresas queriam, além dos dados, colocar, por exemplo, gráficos, outros tipos de informação num formato mais avançado, aí surgiu o Field Device Tool, que era uma outra tecnologia, surgiu o Enhanced Device Description Language, que fazia mais ou menos a mesma coisa, mas já eram tecnologias diferentes, né, que aí um sistema teria que ser compatível tanto com essa quanto com essa para integrar qualquer dispositivo. Aí as empresas foram vendo que seria muito mais benéfico para todos se tivesse um padrão só, né, e foi exatamente o que aconteceu. Em 2007, foi lançado esse projeto FDI, que tinha esse objetivo de juntar tudo num único padrão. Isso foi evoluindo. Lá em 2011 surgiu realmente a FDI Corporation, né, que é uma empresa que já uniu todas as entidades que controlavam
as principais tecnologias da área, né, o Fieldbus Foundation, o HART, Profibus, também a OPC Foundation, né, que criou a OPC, todos se juntaram e criaram, e lá em 2015 surgiu a norma FDI, que hoje é controlada pelo Fieldcom Group. Tem, inclusive no site deles tem muitas informações, se vocês quiserem pesquisar. Existe a norma internacional, que é essa IEC aqui, e, então é o padrão hoje para a integração de instrumentos em qualquer sistema. E é exatamente sobre isso, né? Quer dizer, é uma mesma abordagem para a integração de qualquer dispositivo. Não importa a tecnologia que ele usa, se ele é hard, se ele é Profinet. E isso é importante também lá para a indústria 4.0, né? Porque inclusive, se a gente pensar em modelo de informação, que tem o PADIN, que é uma tecnologia também dentro do FDI, que ele define uma padronização dos dados, né? Então, os vários instrumentos, independente da tecnologia que ele chega, você consegue ler tudo lá e você tem uma padronização de como você lê essas informações. Então, para você, por exemplo, comparar uma pressão que está numa aplicação com uma outra pressão que está numa aplicação totalmente diferente, você está falando ali banana com banana, né? Você não está falando banana com laranja. Então, essa padronização, além de facilitar a integração, no futuro facilita também a análise desse mundo de dados, né? Inclusive, só para curiosidade, né, o OPC-UA está aqui também, e ele vai permitir que dispositivos de campo também falem OPC-UA nativo para integração de dados. Aí ele seria como um servidor de FDI que as ferramentas do sistema conseguiriam ler dados direto dele, sem precisar ter um servidor, um FDI server no sistema. Então, existem as várias formas aí, de acordo também com a evolução dos equipamentos. Isso é importante porque as empresas não precisam trocar os instrumentos, ela pode usar um instrumento antigo, que tem lá seus 15, 20 anos já rodando lá na planta, só tendo o sistema novo, de acordo com essa característica, com essa tecnologia, ele consegue ler. Porém, se tiver um instrumento mais moderno, que já tenha mais capacidade, que já tenha OPC-UA nativo, ele já consegue ler também, ou seja, está preparado para o antigo e para o novo. Isso é bastante interessante. Eu deixei uma fonte aqui, um artigo que tem bastante informação. Esse artigo aqui eu consegui lá no Fieldcom Group, no site deles. Tem bastante detalhes interessantes sobre como isso é feito. Caso vocês tenham curiosidade, vale a pena dar uma olhadinha lá. Então, outra tecnologia interessante aí na área de automação. Dentro do OPAS, desse padrão de padrões, né, existe uma preocupação muito grande com a segurança cibernética, que é fundamental, né, para essas aplicações de transformação digital, indústria 4.0, integração em nuvem, né, quer dizer, ninguém quer deixar o seu sistema aberto, né, conectado com outras redes, se não tiver uma segurança adequada, né? Vocês com certeza já ouviram falar aí dos vários ataques cibernéticos que estão ocorrendo em indústrias, né? E eu até ouvi falar outro dia, não lembro se foi em 2017 ou 2019, que inclusive tentaram atacar um sistema de segurança, um sistema que fazia parte da automação, né, um sistema instrumentado de segurança de uma empresa, não lembro se era da Saudi Aramco ou uma outra lá, e o objetivo era desabilitar o sistema de segurança para provocar um acidente, ou seja, é um ataque cibernético querendo destruir, né, empresas ou causar danos muito graves. Então, é um negócio muito sério, por isso dessa preocupação com a segurança. Dentro disso, o OPAS ele selecionou essa norma aqui, a IEC ou ISA ANSI 62443, que é uma norma que foi selecionada porque ela, de acordo com os especialistas, ela é a norma que melhor atende os desafios de segurança cibernética para sistemas de automação. Porque um sistema de automação é diferente de um sistema de TI, por exemplo. Num sistema de TI, isso no escritório, por exemplo, é muito importante você proteger o dado, né? Porém, se uma impressora para de funcionar por uma hora, ou se um servidor fica indisponível por algum tempo, isso não tem um impacto grande, né? Porém, numa planta, num sistema de automação, se um controlador fica indisponível por algum período, isso pode causar um acidente muito grande, né?
uma perda de equipamentos, muitas vezes até danos para as pessoas que estão lá. Então, essa parte de segurança na automação, ela tem alguns requisitos assim diferentes, né, de um ambiente de TI. E por isso que escolher essa norma, que ela cobre, ela endereça, digamos assim, todas essas preocupações da automação, e ela cobre todo o ciclo de vida. Desde os produtos, né, os produtos vão ter as certificações lá para estar de acordo com os requerimentos que serão adotados pelo OPAS para essa norma, porque existem vários níveis, né, o OPAS está definindo lá os níveis que vão ser adotados. Então, desde os produtos vão ter as certificações e também a forma com que os sistemas são implementados vão ter que ser de acordo com a norma. Então, os integradores de sistemas que vão fazer as aplicações, quer dizer, isso aqui vai ter que ser de acordo com a norma de segurança. Inclusive, o usuário final, que vai fazer toda a manutenção, a operação desse sistema, ele vai ter que seguir alguns procedimentos também para ele ter segurança. Ou seja, segurança cibernética não é uma coisa que você projeta no produto, implementa, deixa lá rodando e esquece, né? Não é isso, ou seja, a todo dia, durante todo o ciclo de vida, cada operação, a cada atualização, tem os patches de segurança lá, de atualização, né? Que para o sistema de automação requer mais cuidados do que a atualização do sistema de TI, né? Normalmente, os sistemas de TI, computador de escritório, automaticamente eles estão conectados na internet e se atualizam. Já no sistema de automação, isso tem que ser feito com muito mais critério, né, dependendo da aplicação. Então, essa norma cobre tudo isso e também cobre toda a segurança de dados, né, com essas integrações em nuvem, integrações de plantas com plantas. Você realmente precisa proteger melhor, né? E eu tenho visto, nos meus contatos que eu tenho com o pessoal de TI, eles têm soluções assim que eles conseguem bloquear muita coisa, né? Então, na TI já ajuda muito, e essa parte da segurança no próprio sistema de automação vem complementar e dar mais segurança ainda para esses acessos. Porque não adianta nada você fazer todos os servidores, todos os computadores com uma segurança absurda, se na hora se o seu controlador lá está aberto, alguém pode, sei lá, acessar o web server de um controlador e jogar ele para hold e parar todo o controle, né? Quer dizer, tem que ter segurança em todas as pontas. As comunicações de controle têm que ser seguras, ou seja, ele cobre tudo. E tem mais um slide aqui que eu peguei mais para deixar umas fontes aqui para vocês, para pesquisar mais sobre isso. Existem vários vídeos no YouTube, existem white papers disponíveis aí que explicam como essa norma, né, a IEC 62443, existem várias outras, né, como alguns exemplos aqui nesse slide, mas aqui cobre melhor essa questão da segurança cibernética para automação, né? Essa 62433, que corresponde à ISO 99, é a que foi adotada pelo OPAS exatamente por cobrir melhor todos esses requisitos. Uma outra tecnologia, que essa tem muito a ver com aquela questão da convergência de TI e TO, né? A orquestração industrial, que é uma tecnologia que está sendo trazida da TI para automação, e o OPAS também usa isso. Então, é uma coisa assim, e é algo assim para nós. Eu que trabalhei minha vida inteira com automação, eu não conhecia isso, eu estou aprendendo muito agora, e a gente vê que é uma coisa fantástica, é algo assim que é como se fosse um tesouro que a gente está descobrindo, que resolve muitos problemas que a gente tem há muito tempo, principalmente nessa questão de sistemas abertos, gerenciamento de tudo isso. Então, tem sido uma experiência assim fantástica aprender um pouquinho disso, e a gente está vendo já aplicações surgindo, né, Smart fazendo parte disso, então está sendo bem bacana. E eu falei para vocês antes, mas vale a pena reforçar, que na arquitetura do OPAS existe um desacoplamento entre hardware e software, né? Esse desacoplamento TI usa há muito tempo já, né, com virtualização, Kubernetes, containers e tudo isso. E isso tudo está sendo trazido agora para automação. Então, em termos assim de conceito de nuvem, né, na automação agora com o OPAS, seria como se a gente tivesse uma nuvem ali de hardware, e você tem ali a nuvem de software, de aplicações, né, pode ser uma lógica ladder, pode ser um sistema supervisório, pode ser um bloco de função, uma lógica PID, alguma coisa assim, uma estratégia de controle PID, e você consegue, como
tudo roda em qualquer hardware compatível, você pode rodar uma aplicação num controlador aqui, outro ali, e se de repente uma aplicação que está rodando ali falhar, você pode migrar aquela aplicação automaticamente para um outro controlador. Tudo isso é orquestração, né? Isso é um exemplo. Outro exemplo de orquestração é, por exemplo, você colocar um controlador ou uma coisa nova no sistema e automaticamente o sistema configura, faz o descarregamento de configuração para aquele cara tudo de maneira automática, né? Então, atualizações automáticas, uma série de coisas, automatizações de procedimentos que podem ser feitos através dessa orquestração, né? Em termos de tecnologias que estão sendo utilizadas, tem o Redfish, né, que é um padrão de gerenciamento de sistemas, né, que vem da TI também. A entidade que coordena essa tecnologia é a DMTF, eu coloquei o site aqui. Uma outra tecnologia que foi até comentada durante o início, né, o Kubernetes, que é uma tecnologia, um sistema de orquestração de containers, né, também está sendo estudado no OPAS para utilização dessas tecnologias em sistemas. Uma outra tecnologia é a Tosca, né, que tem até um nome engraçado para a gente, né, mas o significado é bacana, é um Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications, ou seja, é orquestração para aplicações em nuvem, né, que também está sendo utilizada aí pelo OPAS. Então, são tecnologias aí bastante avançadas, tipicamente de TI, que estão sendo trazidas agora para automação, e para a gente está sendo assim fantástico ver o que essas empresas, o que essas tecnologias conseguem fazer. Porque muitas vezes, se você for fazer um processo manual, de, por exemplo, trocar um equipamento por outro, e você fizer isso por orquestração, você vê que a orquestração é muito mais eficiente, né? Às vezes, o que você faria manualmente, levando horas, e requereria um profissional com alguma expertise para fazer aquilo, um sistema com orquestração consegue fazer aquilo em questão de minutos, uma maneira, ou seja, muito mais eficiente, mais segura, né? Livre de erros. Então, é realmente fantástico. Agora chegou o ponto da apresentação que eu ia passar um vídeo, mas eu acho que vou ter que chavear aqui para o YouTube, senão a gente não vai conseguir passar o som. Então eu vou parar um pouquinho o compartilhamento com vocês e vou ir lá para o YouTube para a gente ver se consegue fazer o compartilhamento, a passagem do som. Então eu vou parar o compartilhamento, eu vou compartilhar de novo uma guia, que é essa daqui. The rapid advances in digital technologies that have been developed for telecommunications and cloud could also transform industrial process control. We believe these IT innovations would free manufacturers to gain orders of magnitude greater flexibility and efficiency, and still increase reliability and cybersecurity. We'd already developed a platform to make complex systems easy to manage, and we saw an opportunity to take another leap forward and make converged IT and OT process control systems easy to deploy and operate and evolve. We wanted to know, how do we guarantee high availability of a multi-vendor system? So if you have a device that fails in the middle of the night, how do you ensure that the plant continues to operate with the same degree of integrity and reliability? And that might require you to automatically provision a new physical or virtual device in the plant based on the plant's failover policy. The reason that orchestration is extremely important in this area is that today the whole package is delivered usually by a single firm, and they manage the hardware, the software, and the services. In the future, as these systems are assembled out of different hardware and software components from different vendors, the integration task has to be greatly simplified. If it isn't, it'll become too difficult to manage. And these systems have to be extremely reliable. So orchestration is the means by which this kind of assembly of different systems and components can be managed over a long life cycle, because these plants have to operate for many years.
that if you cannot make the systems appear as easy to use and user-friendly as the legacy systems that folks in industry are used to using in the distributed control area, you'll fail. It's funny, we talk about new technologies and our IT friends tell us they've been doing some of these things for 15 years, so it's not new technology. And so that's the kind of thing you said, well, these guys are experts at this sort of implementation. Let's see what we can make it do. Bringing advanced IT technologies into a traditional business like industrial manufacturing is neither straightforward or simple. We had to learn to see the world through the eyes of industrial process engineers. And many of the world's leading companies had already come together in an open standards organization to try to address this challenge of unifying IT and traditional OT systems. At that point, we rolled up our sleeves and spent over 2 years understanding the needs and the challenges of this market before we got this opportunity to show what we could do in this ExxonMobil pilot. In this transformation to open automation, ExxonMobil has played a very important role as kind of a leader among the automation end users. They operate hundreds and hundreds and hundreds of process units around the world, and they have a very important installed base that they need to service and make very flexible. And so they provided a lot of leadership and investment in developing these technologies and systems. So our objective with the pilot, at least as we originally envisioned it, was we're really focused on trying to demonstrate the art of the possible. And we want to do that because through the process of demonstration, you learn where the barriers are and the critical issues and where they lie. So what we did really believe was that there's a real significant value proposition in using information technology in a manufacturing or operations technology environment. We call that IT-OT integration. And what we see from the OT side is that the pace of change in IT is so staggering fast compared to the OT industry. So it makes good business sense to just look over the fence and look to the adjacent industries like IT that have existing and mature technologies and solutions that you can adapt for your own industry, like containers and orchestration. This system, pilot though it was, had real capability for IT folks to look inside it at a very low level, which present-day automation systems simply don't have. I actually tell people I never test, I torture. I want to know if I can break it. And so as a skeptic, I ask that question, all right, what are its limitations? What can it not do? What did I give away? What are the costs that I don't know today that I will regret later for making this choice? We've never seen anything like this before. I mean, we all had to check to make sure our socks were still on because they were trying to get blown off. I think the aha moment was seeing it in action, and it really does everything that people say it will and more. You feel like you just found a treasure, or you discovered something that hadn't been seen or understood before. And the ability to turn what used to be very manual processes and that take days and weeks to accomplish as a human being doing certain tasks, and to see these same tasks done in the order of minutes or hours using technology that is available. This is a real step change to our world. Being able to see a manufacturing operation from the traditional perspective that we have of the Purdue model, and seeing it also from the IT perspective, where it's standardized hardware and software in kind of a cloud-like perspective, and have that be the same system, the same manufacturing line, the same plant. That's going to be very powerful. I saw iterations week after week, and it wasn't just better polished, it was on a different plane. In this case, I think we've shown that orchestration is exactly what we were looking for. The demo was remarkably simple with respect to the interface, and the speed at which you're able to
load the software and configure it was well beyond our expectations. The least plentiful resource we have is time. We need to solve our problems. We need to do them quickly. Every day means my company maybe can do things more efficiently, more effectively, more profitably. And that's why we're in business. And so shortening that time is really powerful to the business, as well as just how do we get open process automation available in the marketplace. So we learned a lot about the art of the possible. We learned a lot about what can be done with all the standards-based software that's available in industry, like Tosca I mentioned, for Redfish, OpenSea Way, all the other standard interfaces. That demonstration just gave us a lot of confidence that we can import and modify IT technologies and make them work for an open control system, respecting the needs and requirements in operations technology. So we have a lot of learnings. We have a much deeper understanding. We have proof that it will work in terms of solving some of these issues using the technology. I guess what's changed significantly or most is that orchestration, we now believe, has got to play a significant role in open systems design. You can't get there from here and really make a step change without implementing the things that we've seen in orchestration. It makes it easy. It automates tasks that should have been automated a while ago. It's proven technology. It's very powerful stuff. The migration to open automation systems is going to make the current manufacturing systems far more flexible than they are today. Not 5% more flexible, but 500 times more flexible. Seaplane AI's mission is to bring together the promises of next generation converged IT and OT industrial control systems. But we're also eliminating many of the risks. Our industrial orchestration solution is making it possible to have more security, more reliability, and easier management, while at the same time having more flexibility, more openness, and more interoperability. Without industrial orchestration, these are mutually exclusive attributes, and Seaplane AI and our software is able to bring those together through industrial orchestration. Bom, pessoal, esse era o vídeo. Agora deixa eu voltar aqui para a apresentação. Só avisar o Turazzi, esse vídeo, pessoal, tinha uma legenda, mas não foi possível passar o vídeo original, que foi legendado pelo Ricardo, entendeu? Então eu sugeri para ele, bom, passa pelo menos o vídeo no YouTube, que depois de um jeito se passa o vídeo para nós, e eu distribuo para quem tiver interesse com as legendas, porque tem gente que não sabe inglês, tá, Turazzi? Perfeito, André. Até peço desculpas. Normalmente, com as plataformas de compartilhamento, a gente consegue compartilhar mais pelo Meet, né? A gente não consegue. Até agradecer o Max novamente, ele que ensinou a gente a compartilhar a guia, né, de um browser que aí passaria o vídeo. Mas eu vou disponibilizar o vídeo sim para o Vanderlei, aí ele disponibiliza para vocês. E só para quem estava acompanhando, não sei se você vai fazer um resumo desse vídeo. Eu vou sim. Então tá. Senão eu ia me intrometer de novo. Eu vou, mas por favor, se intrometa. Cada vez que você entra, enriquece muito. Eu só ia sugerir, assim, o que eu fiquei espantado não, me surpreendeu positivamente no vídeo, foi a surpresa de que aquele senhor mais gordinho, mais de idade, ele é um usuário, né? Sim. Ele é um usuário, e quem não conseguiu entender o vídeo, ele estava cético no início, ele é uma pessoa cética em relação a esse processo, principalmente de orquestração, e depois ele ficou quase emocionado, dava para perceber, ele estava quase emocionado, dizendo dos resultados de ter tornado, às vezes, dias, semanas de trabalho, em algumas horas, em alguns minutos. Então, isso foi muito interessante, deu um ganho de produtividade espetacular, né? Então, ele deu um testemunho dele como usuário, tá? Mostrando, assim, que a orquestração ela não é uma moda da vez. Ela vai se consolidar como uma tendência que vai permitir, talvez, o que a robótica está fazendo na manufatura hoje, ser feito na indústria de processos.
Então, se quiser falar aí mais alguma coisa, é que eu peguei isso do vídeo que me surpreendeu bastante, tá? Né, é bem legal, isso que você falou é um ponto, assim, bem bacana mesmo, então, esse negócio de orquestração, né, é sobre isso daí, né, gerenciamento automatizado, facilidade de uso, inclusive, conversando lá dentro da Smart, né, um papo que a gente tem muito comum, assim, puxa, eu queria ter isso aí há 20 anos atrás, né, porque, por exemplo, o Field Bus, né, quando você troca um instrumento por outro, é um pouco mais difícil do que quando você troca um instrumento mais simples, né, um 4A20. Um 4A20, como é padrão 4A20, você tirou um, botou o outro e já sai funcionando, né? O Field Bus, por exemplo, como ele é um computadorzinho, ele tem uma configuração para ele funcionar do jeito que você quer, além de trocar fisicamente, por exemplo, um instrumento por outro, em caso de falha ou qualquer troca mesmo, você tem um procedimentozinho que você tem que botar ele na rede, você tem que fazer uma descarga da configuração, e apesar de ser um procedimento muito simples, né, para a gente, para o técnico lá, para aquele cara que está no dia a dia da planta, ele acha aquilo mais difícil. E muitas empresas não adotam a tecnologia nova por causa desse grauzinho de dificuldade. E a orquestração resolveria isso, né? Se a gente tivesse lá na época do Field Bus. Então, agora, para a gente, assim, é uma maravilha. É que nem o Gordinho lá falou, né? Parece que a gente achou um tesouro. Então, é fantástico mesmo isso aí para a gente. É um exemplo, assim, talvez um dos melhores exemplos que a gente tem dessa convergência, né, de TI e TO. E o Brandon lá, que é aquela pessoa da Seaplane, que é a empresa que forneceu a solução de orquestração para esse piloto, ele falou, né, que o ponto-chave que é isso, que normalmente quando você tem um sistema aberto, você acaba tendo mais flexibilidade, mais abertura, né? Deixa eu botar o ponteiro aqui. Mais abertura, mais interoperabilidade, porém você perde em algumas coisas, você perde em segurança, confiabilidade, o gerenciamento fica mais difícil, né? Porém, com a orquestração, você consegue unir todos esses atributos numa mesma solução, ou seja, é o melhor dos mundos, né? Realmente. Por isso que é tão fantástico, por isso que as pessoas veem tanto o valor, né? Ter esse gerenciamento mais fácil, ao mesmo tempo ter mais confiabilidade, mais segurança e todos os benefícios dos sistemas abertos. Então, toda essa questão de automatização de vários procedimentos, né, auto-recuperação da infraestrutura digital, caso alguma peça de hardware, de software falhe, né? E um ponto interessante que eu queria comentar sobre essa questão de orquestração, que vocês estão vendo, né, que é uma série de tecnologias, tanto de automação mesmo, quanto de TI, que estão sendo juntadas num sistema novo, né? E como a Smart está muito forte ajudando, né, a desenvolver esses padrões, a Smart foi convidada a trabalhar junto com essa empresa aí, a Seaplane, junto com a Intel, junto com uma outra empresa de serviços que foi fundada por ex-funcionários da ExxonMobil, inclusive o Dom Bartosiak é o presidente, ele foi um dos líderes do surgimento desse OPAS, a Smart está junto desse grupo, que a gente chama de COPA, que é Coalizão for Open Process Automation, e junto com algumas empresas de hardware de computador. Então, é nesse grupo, o que a gente está fazendo? A gente está pegando o expertise dessas várias empresas e montando protótipos e soluções para já vender esse ano, e começo do ano que vem já vai estar rodando isso daí tudo no mundo, né? A gente já tem algumas vendas no pipeline para esse ano, para começar o ano que vem, e ou seja, a Smart está aí parceira de Intel, de Seaplane, de empresas muito, muito importantes, e a Smart está contribuindo com a expertise que a gente tem de automação. Então, por exemplo, para esses primeiros pilotos, a Smart está fornecendo toda a tecnologia dos blocos de função, né, do controle ali de processos. Essa Seaplane está entrando com essa tecnologia de orquestração industrial, que para a gente é muito bom, né, que vai facilitar muito a nossa curva de aprendizado para isso. A gente vai ter esse primeiro acesso com eles. A Intel lá com semicondutores, as outras empresas com os hardwares. Ou seja, é a cara do mundo atual, né? Convergência TI-TO, é colaboração, é compartilhamento de conhecimento para poder levar essas tecnologias para o mercado o mais rápido possível. Então, é muito bacana e por isso que é tão legal assim, você participar, trabalhar em empresas como a Smart, que estão desenvolvendo tecnologias, você consegue estar ali
com tecnologia de ponta mesmo, né, no que existe de mais moderno no mundo, nas iniciativas mais bacanas que estão rolando. E aí, ó, se a gente juntar o OPAS com a APL, que a gente falou lá no começo, na visão da Smart, a gente vai ter isso aqui muito em breve. A gente vai ter o nosso sistema de automação com os DCNs, né, Smart, que vão poder usar todos os sinais de campo existentes, e com a instrumentação APL, você vai conseguir com que os instrumentos de campo também sejam DCNs, ou seja, a gente vai conseguir rodar lógicas aqui, distribuídas nos instrumentos também, que serão controladores também, todos trocando dados de acordo com o padrão. E o bacana disso aqui é que se a gente comparar essa arquitetura aqui com a arquitetura que a Smart já tem há 20 anos, aí, com outras tecnologias, né, não com OPAS, mas é que é muito similar, só muda aqui o software que está rodando e os processadores, o resto é igualzinho, ou seja, pelo fato da Smart investir muito em tecnologias abertas, dessas coisas do mercado, a gente já está muito à frente aí dos nossos concorrentes em termos de arquitetura, e a nossa, digamos assim, o nosso pulo da arquitetura atual para a arquitetura OPAS vai ser muito mais, sim, muito mais, menos traumática para a gente do que para os nossos concorrentes, graças a essa, digamos assim, essas decisões acertadas em termos tecnológicos. Aí os dispositivos vão se comunicando um com o outro, trocando dados lá pelo OPC, e vai tudo ficando bacana. Turaz, uma coisa interessante aí nesse slide, até sugerindo assim quem for se formar, né, quem for fazer alguma atividade, é a questão de mineração de dados, né? Porque hoje todos esses dispositivos no futuro eles vão ter, pelo que eu estou entendendo do slide, eles vão disponibilizar dados diretamente lá para cima. Então, isso quer dizer que você pode criar um mecanismo de fazer um histórico desses dados para depois fazer uma mineração ou análise desses dados. E hoje a gente vê como uma tendência muito forte, é a tendência de você se tornar um engenheiro ou um analista de dados, que existe já para o setor comercial, né? Mas se você pensar depois para o setor industrial, existem determinadas situações que acontecem na indústria, na planta, que não se fica sabendo até que alguma coisa ou estrague, ou pare, ou estoure. Então, essas tendências vão ser possíveis de você capturar, se você souber fazer um software que seja capaz de analisar os dados disponíveis através da internet APL, desses instrumentos. Então, eu vejo assim como uma área muito interessante para você criar uma empresa que seja capaz de trabalhar com isso, com esse software de mineração de dados voltados para a área industrial, coisa que a gente não tem hoje em dia facilmente, né? Pelo menos eu desconheço se isso é muito comum. Eu sei que algumas empresas, como a ABB, tinha já alguma coisa assim, a própria Schneider, mas não era muito sofisticado, pelo que eu pude ver. Então, essa é uma área interessante, e pelo você mostrar isso aí agora, né, se fazer essa mineração de dados. É bem bacana esse seu comentário, Vanderlei, e essa é uma área que a gente vê que está em alta hoje já no mercado. No ano passado, duas empresas dessa área de dados, de historiadores, me procuraram, sim, convidando para participar de processo seletivo, tal. Eu não dei prosseguimento, eu agradeci, tal, porque eu quero continuar na Smart mesmo. Mas são empresas multinacionais especialistas em historiadores, dados, e a gente percebe, né, a gente que está no mercado, eu estou nessa área de software, quando a gente começa a ser convidado, assim, a gente percebe que está em alta, e é claro, né, que esse negócio de transformação digital, então foi bem bacana esse comentário do Vanderlei, realmente é uma profissão que a tendência é ter muita demanda de profissionais. Bom, pessoal, devo estar cansando vocês já de slide, mas está chegando no final, tem mais um slide só, que é o fechamento, né, dessa apresentação, e ele volta aqui na questão da transformação digital, né, todas aquelas aplicações, exemplos de aplicações que a gente viu, e aí depois a gente viu todas essas tecnologias, né, estou botando aqui as principais que a gente viu, a gente falou muito em segurança cibernética, a gente falou em comunicações confiáveis, seguras, né? A gente falou da orquestração do vídeo lá
ilustrar um pouquinho. A gente falou da integração de dispositivos, a gente falou da nova tecnologia para instrumentação, né, com a internet mais capaz e tudo mais. Essas são as principais, tá, pessoal? Tem outras tecnologias também que estão sendo estudadas e incorporadas, mas o que eu queria passar para vocês aqui é que essas tecnologias estão sendo desenvolvidas e muitas empresas as criam e muitas empresas as usam e elas realmente têm todo esse sucesso de adoção, porque elas endereçam essas necessidades dessas aplicações todas que os usuários finais, que na verdade são quem define, né, eles que querem comprar soluções, eles definem o que eles querem e a indústria tem que desenvolver a solução para isso. Então, é bacana a gente falar isso, né? Quer dizer, tem a tecnologia, mas ela existe para atender essas demandas, ou seja, você não consegue, muitas dessas aplicações, praticamente todas elas requerem muita segurança, então se você não tiver uma boa segurança na automação, você acaba não conseguindo fazer. O OPC-UA, né, você precisa ter comunicações de maneira padronizada, eficiente, que seja você consiga comunicar em vários níveis para fazer várias aplicações, operações remotas, por exemplo, integração de vários tipos de sensores. Você precisa de orquestração para integrar sistemas, fazer execução de projetos mais eficientes, você conseguir modularizar, integrar plantas, você fazer uma série de coisas, né? A padronização dos dados é muito importante. E como a quantidade de dados e tudo mais está evoluindo muito, você ter dispositivos que se comuniquem melhor, que tenham mais velocidade, são benéficos também. Então, tudo isso são tecnologias e coisas criadas para facilitar que as indústrias tirem todos os proveitos necessários de todos esses softwares que estão surgindo em inteligência artificial, análise de dados, por aí vai, porque as empresas, o objetivo delas a cada dia se tornar mais eficiente para ter mais competitividade perante os seus concorrentes. E a tecnologia é usada exatamente para isso, né? E é uma demanda que a gente vê todo dia. Essas últimas 2 semanas eu vi muito isso direto aqui na DT, então para mim foi uma experiência bacana. Então vocês veem que o profissional aqui consegue trabalhar numa área hoje, numa outra área amanhã, e a gente sempre vai aprendendo muita coisa, e é importante a gente estar acompanhando toda essa evolução. Mas é isso, pessoal. Se termina os slides por aqui, deixo aberto aí para vocês, se vocês quiserem fazer um comentário, Vanderlei também, vocês alunos, fiquem à vontade. Então, agora, pessoal, deixo aberto aí se alguém quiser, ou escrever, ou abrir o microfone, fazer alguma pergunta, alunos, professores, tá? Eu também disponibilizei aí um link de presença, quem for depois, antes de sair, por favor, não esqueça de dar a sua presença nesse link que o professor Vinícius me passou. Alguma dúvida, curiosidade? Eu tenho uma pergunta, Turas, para variar. Opa! A Smart, nesse momento, ela tem algum programa, ela tem alguma ideia de fazer contratação de estagiário para aprender esse tipo de coisa? Como é que está funcionando isso lá? Sim, graças a Deus a Smart está indo muito bem, né? A gente está crescendo aí em torno de 30% ao ano, mesmo com a pandemia, né? Então a gente tem plano, sim, de contratar estagiários e até um dos interesses que a gente tem de estar falando, divulgando um pouquinho do que a empresa faz para vocês é para realmente identificar, né, dar a oportunidade para vocês conhecerem a gente um pouquinho melhor, e quem tiver interesse, a gente sempre está contratando estagiários. Eu mesmo, ano passado, eu contratei a gente tem hoje lá, acho que mais de 20 estagiários trabalhando na empresa hoje, e temos plano, sim, de contratar mais. E a gente sempre dá preferência para o pessoal da região, né? E até por facilidade, né? O pessoal não ter que ficar longe da família e tal, e a gente vê que acaba tendo uma sinergia um pouco melhor. Então, a resposta é sim. Né? Legal. Então, o pessoal que estiver interessado aí, se preparar na sua formação, né? Principalmente daqui a alguns anos, quem está agora no terceiro, no ano, no segundo, já visualizar no futuro, né? Se você gostar dessa área. E é uma área de desenvolvimento, né, Turaz? A Smart, ela faz, além do desenvolvimento, ela tem também outras áreas. Tem a área, por exemplo, de aplicações, a área de projetos,
Porque a Smart, além de fornecer as soluções, né, os transmissores, os sistemas, ela fornece todos os serviços para deixar esses sistemas operando. E muitas soluções são soluções customizadas para cada planta. Então, tem toda a configuração, tem esse trabalho, por exemplo, que eu estou fazendo aqui, que é atualização de versões para adaptação à virtualização, é um trabalho que você faz nas indústrias, é um trabalho assim, muito mais de projeto, de aplicações do que de desenvolvimento. Então, a Smart tem todas essas áreas. Entendi. Não é só desenvolvimento, não. Então, tem essa oportunidade. Sim. Legal. E aí, o Vitor fez uma pergunta direta aqui. O Ricardo, como faço contato com a Smart para conseguir estágio? Tem várias formas. A forma mais padrão, assim, é através do site, né? Tem uma área lá, entre em contato conosco. Acho que, se eu não me engano, tem uma área lá que você pode mandar os currículos direto para o RH. E vocês têm também, eu posso deixar meu contato com vocês, se vocês quiserem passar para mim, o Vanderlei também tem meus contatos, eu posso encaminhar aqui para vocês. Uhum. Legal. Às vezes, assim, mandando para alguma pessoa é até melhor, assim, do que pelo site. Pelo site, às vezes, chega muito, né? Uhum. E uma outra pergunta aqui, é o seguinte, o Davi está fazendo a seguinte pergunta: gostaria muito de trabalhar com CLP. Já sou eletricista há algum tempo. Se a Smart fosse mais perto, eu tentaria uma vaga. Ele provavelmente, o Davi trabalha fora, né? Esse desejo de trabalhar com CLP. E tem curso de CLP, o Turazi? Existe uma especialização? Existe. Normalmente são treinamentos... Mas eu digo na Smart, hoje em dia tem uma especialização, tem um setor de treinamento? Sim, a Smart tem um setor de treinamentos e a Smart fornece muito treinamentos normalmente para clientes, né? São aquelas empresas que compram o nosso produto e querem capacitar alguns profissionais para fazer as configurações, as alterações, as manutenções. Então, temos sim. São treinamentos relativamente curtos, assim, treinamentos de 3 dias, 4 dias, tem treinamentos básicos, avançados, onde a gente ensina como utilizar todo o potencial dos equipamentos. Existem alguns pré-requisitos, por exemplo, para fazer um curso de PLC, as pessoas precisam ter alguma noção de lógica, ladder. Caso não tenha, a gente recomenda alguns cursos mais básicos, que a Smart também pode fornecer. Então, existem sim. Legal. Mais alguém? Uma pergunta? Dúvida? Curiosidade? Bom, então, se não temos mais perguntas, né, eu queria agradecer ao Ricardo pela oportunidade, tá, de nos deu aqui de ouvir sua palestra, e já te fazer um convite, viu, Ricardo, uma hora que você tiver disponibilidade, né, de fazer uma palestra presencial lá na Unifafib, em Bebedouro. Tá? Poxa, será um prazer. A hora que você puder, a gente pode combinar um contato, né? E já vou, assim, adiantar um negócio, né? Eu gostaria, assim, que no futuro, quando você tivesse, assim, na Smart tivesse, assim, protótipos, como tem os kits de treinamento, né? Eu conheço alguns dos kits, são sempre muito bons, sempre fizeram sucesso. Se vocês tiverem algum kit de apresentação, de demonstração, uma oportunidade dessas de vocês trazerem lá na Unifafib para mostrar para os alunos, porque é muito legal quando eles conseguirem ver isso acontecendo, entendeu? E eu acredito que logo vocês vão ter um protótipo, poderia se fazer um agendamento, né? Aí é um convite, na verdade, né? Sim, poxa, seria um prazer também, vamos marcar sim. Para fazer uma demonstração prática, vamos dizer assim, de tudo isso que sempre encanta a gente que está, assim, acompanhando essa evolução da automação. Tá bom? Bacana, inclusive a Smart, ela tá até ansiosa, né, para acabar logo vamos diminuir a Covid para a gente ter mais essa oportunidade de fazer visitas, viajar mais, né? Inclusive, agora, Vanderlei, a gente está montando lá na Smart, em Sertãozinho, um showroom de equipamentos. A gente está em fase de montagem ainda e o objetivo realmente é levar visitas para lá, para fazer demonstrações, conhecer um pouquinho melhor. É na própria unidade da Smart. Isso, na verdade, a gente alugou um prédio novo, vai ser a unidade 5 agora,
E está em construção lá desse showroom, um ambiente onde vai ter nossos equipamentos, os painéis, os transmissores. E a ideia, então, é visitar e ver funcionando, apresentando. Exato, a gente vai Então, ter tudo funcionando. Então, a gente pode combinar uma agenda quando estiver pronto, levar os alunos para eles terem uma experiência em loco desse tipo de situação. Exato, a gente pode fazer isso, é bem bacana. Serão muito bem-vindos lá. Muito bom. Já marquei na minha agenda aqui, eu vou atrás. Vamos sim. Assim que estiver pronto, eu te aviso. Tá certo. Então, olha, em nome da Unifafib, do nosso coordenador Vinícius, agradeço mais uma vez pela tua disponibilidade. Eu sei que não é fácil, a gente, como ele falou no começo, ele está na Bahia, vindo de um dia inteiro cansativo, eu sei como é que é lidar com o cliente, né? E, por favor, muito obrigado, aceite os agradecimentos de Vinícius em nome da Unifafib. Espero poder, em breve, ter um contato novamente com você, com o pessoal da Smart, fazer uma palestra, uma apresentação no próprio local. Tá bom? Bacana, Wander. Obrigado também. Foi um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos aí. Uhum. Vou te pedir, o Ricardo, só para você ficar um pouquinho mais, assim que a gente terminar aqui. Tá tranquilo. Só para tocar uma ideia aqui. Pessoal, então, é isso aí. Encerramos a nossa apresentação da noite. Espero que tenha sido proveitoso. Para mim foi muito proveitoso, principalmente em relação às tendências de mercado. E como eu sempre tenho falado, não sintam medo. Você pode pensar assim, o Brasil não investe tanto, a indústria não é muito grande, mas toda vez que você vê isso, você tem que lembrar que tem uma oportunidade. Tá? Então, pense nisso. Desenvolvimento de hardware, de software e experiência ao longo do tempo valem ouro. E o salário é muito bom, conforme a capacidade da pessoa. Então, obrigado a todos, uma boa noite e até a nossa próxima palestra. Vou terminar interromper a gravação.